olha só. Primeiro feedback em relação à eficácia, aplicabilidade e eficácia das normas constitucionais, tá? Eu recebi alguns questionamentos, umas dúvidas, né? No YouTube, enfim. O que acontece? Vamos por partes. Foram 3 questionamentos importantes até. Então vamos deixar aqui bem claro. Quando eu falo que os remédios constitucionais, habeas corpus, habeas data, mandado de injunção, mandado de segurança, ação popular, são de aplicabilidade, né, imediata, né, porque eles são de quê? Eficácia plena, tá? Absoluta. As pessoas me questionaram o seguinte: bom, norma de eficácia plena não precisa de uma norma infraconstitucional, né, para que haja uma complementação, né? E também não sofre restrição, certo? Realmente. Então, como é que você diz que é de aplicação imediata, mas elas têm as leis específicas, Mauro? Aí é que está a questão. Por isso que eu falo, cara. Às vezes as pessoas assistem a aula e não prestam atenção. E esse estudo compartilhado é para dirimir essas dúvidas. Veja, não existe nenhuma lei infraconstitucional para que você tenha direito ao habeas data, habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção e ação popular. Não tem. A lei infraconstitucional que cada um dos remédios constitucionais possui, que eu acabei de citar, são leis processuais. Ou seja, vai te dizer o caminho, né, que você vai traçar para poder dar efetividade ao uso do seu direito. O direito em si não tem nenhuma lei que complemente. Entendeu? Como acontece nas normas de eficácia limitada. Tem um direito e uma lei complementar, né, a posteriori, né, uma lei ulterior, que vai dar a concretização da norma limitada. A norma limitada, ela tem eficácia, tá? Todas têm eficácia. Contida, plena, tá? Isso aí, pô, todas têm. A limitada, todas têm eficácia, tá? Todas produzem efeitos jurídicos. Só que na parte da aplicabilidade, aí vamos ter aquelas restrições. A lei de eficácia plena, pô, a aplicabilidade dela, absoluta. A norma constitucional de eficácia contida, veja, a aplicabilidade dela, ela é restringível. É como se fosse uma lei geral, porque não tem uma lei específica. Aí depois vem uma lei específica, o quê? Aí restringe. É isso que você tem que ter ideia. No caso da norma constitucional de eficácia limitada, ela já nasce dependendo de uma lei infraconstitucional. Quando eu falo que a aplicação imediata das normas de eficácia plena, onde os remédios constitucionais estão incluídos, os remédios constitucionais, cada remédio, né, habeas corpus, habeas data, eles têm sua lei infraconstitucional para a parte processual. Tem nada a ver com o direito. Parte processual, a petição inicial tem que ser encaminhada para qual competência? No caso da ação popular, tem que ter a capacidade eleitoral ativa, né? Ou seja, pleno gol dos seus direitos políticos, título eleitor, quer dizer, então ela te dá o caminho das pedras. Então não confunda lei processual com lei, né? Uma lei para poder você gozar o direito. Não é bem isso. Tá? Então, não confunda a lei, os remédios constitucionais, aplicação imediata, de plano. Tá? Não precisa de uma lei infraconstitucional para te dizer que você vai gozar o direito. É diferente da norma contida, artigo 5º, inciso... Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Contida. Artigo 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Regra geral, é livre. Agora,
atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Ah, para ser advogado, eu tenho que ter o curso de graduação, tem que ter graduação. Passar na OAB? Passar na OAB. O CREA dos engenheiros, CRM dos médicos, beleza? Esse é o primeiro feedback, tá? Depois que o pessoal assistiu aí, inclusive dá um like lá no YouTube. Quer dizer, então já veja, presta atenção, não confunda, por isso que eu falo, cara. As pessoas perdem questões, mas eu sei essa matéria. Não, você acha que sabe. Porque uma coisa é você dominar a teoria, né, a doutrina. Outra coisa é você dominar, saber fazer prova. São dois conhecimentos diferentes. Né? Aqui você tem a doutrina, você domina, se você for verbalizar, você fala explicadinho, eficácia limitada, contida, né, entendeu? Beleza. Eficácia plena, você domina. Agora, fazer prova, você sabe? Porque a prova vem justamente para ver se teu raciocínio é bem mais amplo. Tá legal? Então, eu espero ter dirimido esse primeiro feedback, tá? Em relação à aplicabilidade das normas constitucionais, tá? Aplicabilidade, eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Beleza? Segundo feedback em relação à eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. É quando eu falo no slide, tá? Sobre a eficácia contida. Aí eu digo lá, diz o seguinte: através de outra norma constitucional, norma infraconstitucional, conceitos éticos e jurídicos, necessidade, utilidade pública e tal. Então, quer dizer, então vamos lá. Veja, quando ele diz o seguinte, restrição em sua aplicabilidade, como eu falei no primeiro feedback, a norma de eficácia contida, para que você entenda, é como se ela fosse norma de eficácia contida, que pode ser restrita, ou seja, ela é restringível. Norma de eficácia contida, você bota entre parênteses, restringível, para que você entenda. É como se ela fosse uma norma geral, tá? Quando ela nasce, né? Geral, e depois vem uma lei específica, aí reduz. Enquanto não tem a norma específica, geral, tranquilo. Surgiu uma lei específica daquele assunto, daquele objeto, aí ela o quê? Ela se restringe, porque tem uma lei específica. Então a norma de eficácia contida, que é passível de restrição, por isso a gente chama de, entre parênteses, restringível, ela diz o seguinte, que você pode ter 3 tipos de restrições. Por uma norma constitucional, tá? Uma norma constitucional, que já exista ou que venha a existir através de emenda, enfim, projeto de lei, enfim. Ela pode ser restringida por uma norma constitucional, por uma lei infraconstitucional, o legislador cria, que seria, entre aspas, uma lei específica, entre aspas, para que você entenda, visualize, e outra em decorrência do uso, né, da própria Constituição, valores, né, função social. A propriedade é um direito de todos, mas em relação ao administrador que quer passar ali, construir uma escola naquela área ali, passar uma rodovia ali, utilidade pública. Então, o meu direito de propriedade, que a princípio era absoluto, tá? Meu direito de propriedade, mas em relação à utilidade pública, né, à sociedade, vai ser restringido, porque você é indenizado, né? E, quer dizer, então o direito de propriedade ali, você de primeiro momento, direito de propriedade eu tenho. Veja, se você plantar drogas, uma plantação de maconha ali, o que vai acontecer? Né? O Estado vai te tomar aquela ali, né? Desapropriação, punição, tá? Não vai ser nem indenizado. Direito administrativo. Então veja, a restrição que tem as normas de eficácia contida é por uma norma constitucional. Qual exemplo nós temos aí? Por outra norma constitucional. Qual exemplo nós temos aí? O artigo 136 a 141, que fala o quê? Diante de estado de defesa, estado de sítio impõe o quê? Restrições aos direitos fundamentais. Quer dizer,
Você, direito de ir e vir, é tranquilo, de regra geral. Aparecer uma situação, né, especial, específica, né? Aí, diante de um estado de defesa, estado de sítio, o teu direito de ir e vir vai ser restringido. Tá? Então, a norma de eficácia contida, ela é restringível. Bota o lado aí em parênteses pequenininho. Bom, por uma nova lei infraconstitucional, que é uma outra restrição. Artigo 5º, inciso 8º. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção religiosa ou política, salvo, exceto o quê? Se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostos. Ou seja, o seu direito vai ser privado se você não cumprir. Alistamento militar. Ah, tu não pode, tua religião não permite. Então vamos fazer aqui o alternativo, né? Vamos te dar aqui uma situação para que você compense, já que você não pode servir, né? Pegar em armas por tua convicção religiosa, política, enfim, ideológica. Beleza, então você vai ter uma alternativa aqui. Se você não cumprir essa alternativa dada pelo Estado, né, para compensar, já que você não serviu o quartel, aí sim você vai ter seus direitos restritos, tá? Norma de eficácia contida, ela restringe direitos, tá? A princípio você tem o direito. Se vier uma situação, estado de defesa, estado de sítio, você tem que ter o direito de ir e vir restringido. Qual foi o outro exemplo que eu dei aí no slide? Conceitos éticos jurídicos consagrados. Veja, quando a gente fala em conceitos éticos jurídicos consagrados na própria Constituição, eu estou falando de quê? Ordem pública, segurança nacional, bons costumes, certo? Aí que você tem que ter o detalhe. O exemplo clássico, né, dessa restrição ética e jurídica já consagrados. Necessidade e utilidade pública. Meu amigo, quando você tem o direito de propriedade, é exemplo claro disso, né, de efeitos éticos e jurídicos consagrados. Direito de propriedade, olha lá, artigo 22, Constituição, direito de propriedade, cidadão tem, só que aí vem o inciso 24 e 25, que impõe restrições a esse direito. Vamos lá. Artigo 5º. Vamos lá. Artigo 5º, 24. Aqui, ó. 22. É garantido o direito de propriedade. Tranquilo. Mas isso aqui, veja, o artigo 24 e 25 diz o quê? Norma de eficácia contida. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Quer dizer, a lei aqui, no caso, o dispositivo do artigo 5º, inciso 14, ele fala o quê? Qual será a restrição? Que pode sofrer o quê? O seu direito de propriedade no inciso 22. Aí vamos para o artigo 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada a proprietário de indenização ulterior. Nós estamos diante de o quê? De uma restrição. Tem o direito de propriedade? Está lá na Constituição, lá. Artigo 22. Garantido direito de propriedade. Só que, regra geral, pode sofrer restrição? É restringível? Artigo 24 e 25 prova isso, que pode ser restringido. Ou seja, eminente perigo público, a autoridade competente pode usar a sua propriedade particular. Então você vai estar restrito. Tem o direito de usar a sua propriedade, está restringido. Tá? Esse foi o segundo feedback que eu recebi aí, depois que eu coloquei no YouTube, falando sobre a eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Tá? Vamos agora para o terceiro feedback. Falando agora sobre a eficácia limitada, tá? A quem chegou agora, nós estamos falando sobre a eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Qual é essa foi a terceira dúvida. Qual foi? Você diz, Mauro, que as normas de eficácia limitada, ela é gênero que tem duas subespécies. A primeira é o quê?
norma de princípio institutivo ou institutiva ou orgânica ou orgânico, tá? Dependendo aí da doutrina que você for usar, beleza. Veja, quando eu falo em relação às normas de princípio programático, né, que eu digo que a fundamentar seus princípios para serem executados por seus órgãos, traçando metas e objetivos para a produção de seus efeitos jurídicos essenciais. Olha só. A produção de seus efeitos jurídicos essenciais, eu quero dizer o seguinte, seus efeitos, na verdade, seria os efeitos, deu dúvida isso aí, seria o que? Efeitos essenciais. Por quê? Os efeitos essenciais têm relação com o quê? Com o objeto, que é a matéria em questão. Tá? Então, esses efeitos aqui, jurídicos essenciais, é em relação ao assunto, em relação à matéria. Tá? É diferente da eficácia que todas têm. Eficácia de produzir efeitos jurídicos. Tá? Nesse caso aqui, quando eu citei aqui a produção de seus efeitos jurídicos essenciais, na verdade, em relação à matéria que está tratando. Ok? Ela precisa de uma norma posterior para que ela possa, em relação ao assunto que ela está tratando ali, que ela possa concretizar, efetivar o seu objeto, ou seja, o seu efeito essencial, que é o objeto da matéria que ela está tratando. Tá ok? Porque o legislador constituinte, por qualquer motivo, tá? Ele não estabeleceu, ele não normatizou, tá? A matéria. Então, deixando a tarefa para o legislador ordinário, né? Ou, no caso, se for um ato normativo, administrativo, de poder público, né? Estado aí que vai fazer. Entendeu? Então, a gente não pode confundir como eu coloquei aqui, tá aqui no slide, a produção dos seus efeitos jurídicos em relação à matéria, tá? A aplicabilidade, não é em relação à eficácia. Eficácia, todas produzem efeitos jurídicos, tanto é que ela te obriga, mandado de injunção ou um ADI, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ela te obriga, o legislador, a fazer. O Poder Judiciário, se você entrar com uma ação, mandado de injunção, por exemplo, você obriga, bate na porta do Judiciário. Olha, eu tenho direito da Constituição, direitos que estão do artigo 1º ao 17, tá? A lei complementar, cara, eu não posso esperar a morosidade do Estado, né? Essa aí é o mandado de injunção. Agora, quando for criada uma lei, em tese, abstrata, que ainda não faz parte ainda do ordenamento jurídico, aí vou fazer o quê? Eu já leio aqui, poxa, essa lei aqui está sendo omissa. Vou entrar o quê? Com uma ADO, ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão. Porque eu não posso criar uma lei que vá contra a um direito que está previsto na Constituição e que essa lei aí possa vir o quê? Contra ela. Por quê? Porque a norma de eficácia limitada, ela depende de uma norma infraconstitucional, mas a interpretação dela, ela é bem clara na sua interpretação. Então, a interpretação dela é tão clara que se eu criar uma lei, o Poder Legislativo criar uma lei, ou o Poder Público criar um ato normativo, um ato administrativo, essa lei que eu vou criar, Poder Público, Poder Legislativo, devido à interpretação dela, eu tenho que ser fiel à interpretação. Eu não posso criar uma lei que vá contra o que a interpretação está me dizendo. Exemplo de doutrina. Eu não posso criar nenhuma lei que me tire o direito de greve. Eu não tenho a lei de greve? Está na Constituição. Todos têm lei de greve. Beleza. Tem lei regulando? Não tem. Eu vou deixar de fazer greve? Porque não. Só que é o seguinte, se criarem uma lei, se for normatizada, o Poder Legislativo, sua omissão, resolveu fazer a lei. Só que o mandamento lá do dispositivo constitucional, ele é bem claro. Ela tem uma interpretação ali que eu tenho que ser fiel. A interpretação dela me diz que eu tenho que criar uma lei, né, para garantir aquele direito ali. Então, não confunda de uma vez, tá? Traçando metas e objetivos para a produção dos seus efeitos jurídicos essenciais.
Nesse caso aqui, é em relação à aplicabilidade. Eficácia, né? Todas têm. É igual o slide lá da eficácia. Aí tem lá plena, tem lá contida, tem limitada. A eficácia, desse lado de cá, todas têm. Todas têm. A aplicabilidade varia. Eficácia plena, 100% de aplicabilidade. Eficácia contida, é restringível. Eu a princípio, eu tenho ela plenamente, né? É o exemplo aí do barbeiro. Eu aprendi a cortar cabelo, eu vou cortar agora aqui em casa. Vai lá em casa, cortar o cabelo, tranquilamente. Tem alguma coisa que me proíba? Mas se eu quiser arrancar o dente de alguém, opa, não posso. Botar uma cadeira na varanda lá de casa, arrancar o dente do pessoal, não sei o que, fazer tratamento, não sei o que. Não posso. Eu não sou formado em odontologia, né? Eu vou lá no fórum. Mas peraí, cara, você tem OAB? Não tem. Eu posso operar alguém? Não. Então, quer dizer, o trabalho, em regra, cara, é livre, tranquilo. Né? Artesão, barbeiro, beleza. Sapateiro, tranquilo. Mas tem algumas profissões que, devido à lei, restringiu. Antigamente, muito antigamente, você terminava o curso de Direito e já ganhava a OAB. Antigamente, muito antigamente. Hoje em dia, não. Você tem que terminar o curso de Direito e passar para o exame de ordem. Quer dizer, então ela é o quê? Eficácia contida, né? Entre aspas, porque ela é restringível. Tá? A eficácia limitada, ela vai te dar um apontamento. Tanto é que a programática é um exemplo claro disso. Né? O nome de eficácia programática, saúde, educação. Por quê? Porque o executivo, de repente, naquele momento, não tem dinheiro para fazer, para implantar isso ali, mas tem um programa. Né? E a outra, de princípio institutivo, para a criação de lei, estabelecer como é que deve ser aquele órgão, qual a operacionalidade dele, qual é a função, né? Quais os órgãos que tem que ter dentro dele, daquela entidade. Beleza? Forte abraço, estamos juntos.